Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema desta palavra, desta mensagem, nesta noite, é: você está procurado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está procurado. Quer você queira ou não, você está procurado. Acompanhe comigo João capítulo 4, a partir do verso 19. Os versos anteriores nos narra que Jesus se encontrou com uma mulher que estava sentada, ou estava tirando água de um poço. Ele estava sentado perto deste poço. E ele começou a conversar com esta mulher, e no verso 19, então, a mulher, olhando para ele, diz a ele: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, dizia ela para o Senhor. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela está falando para Jesus, dizendo e afirmando: você, o Senhor, e todos os do teu povo, que são judeus, vocês judeus, vocês dizem que aqui em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E ela está dizendo isso ao Senhor porque ela não é judia. Ela não é do povo de judeu, do povo de Israel. Ela não é uma mulher judia, ela é uma samaritana. E havia naqueles dias uma espécie de uma rixa entre o povo samaritano para com os judeus. Parece que hoje ainda não mudou muito isso, nos dias de hoje. Mas a verdade é que os samaritanos também acreditavam em Deus, no Deus de Israel. Mas por eles não serem do povo de Israel, eles eram considerados pelos judeus, pelos israelitas, eles eram considerados gentios. Eles não eram do povo. E aí então esta mulher conversando com Jesus, no verso 21, Jesus então faz dar a resposta que ela, conversando com ele, lhe perguntou. Então ele diz: creia em mim, mulher. Olha só, Jesus diz para ela: creia em mim. Não creia no que andam dizendo por aí. Não creia no que você pensa que é o certo. Creia em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga comigo: adorar o Pai em espírito e em verdade. O texto continua dizendo, as palavras do Senhor: são estes os adoradores que o Pai está à procura. São estes os adoradores procurados pelo Pai. Olha que coisa maravilhosa essas palavras de Jesus. Deus está à procura de alguém. Deus está à procura de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E a mulher disse a ele: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou este que você está falando. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Você está diante dele. Aleluia. Aquela mulher ficou ali naquela presença
do Senhor, vislumbrando a presença, a santidade do Senhor. Algo tremendo, uma experiência maravilhosa. Amados, esta cena que se dá aqui nesse texto, né, nesse momento da história que eu acabei de narrar, possui um valor muito significativo, muito especial, para todos aqueles que desejam conhecer melhor ao Pai, ao nosso Deus, ao Pai Celestial. Trata-se de uma daquelas ocasiões, daqueles momentos, nas quais Jesus, Ele revela com palavras os desejos do Pai Eterno. Aonde Ele abre o coração, aonde Ele fala para aquela mulher e fala para nós ainda hoje, aquilo que ela e nós e muitos de nós não conhecíamos. E diante desta revelação, não tem como nós continuarmos da mesma forma, nós nos desmoronamos diante desta revelação que o Senhor faz. Porque em meio a esse momento de discussão, acerca da maneira, acerca da forma que tem que se adorar, da maneira correta que tem que adorar, era isso que estava acontecendo ali entre aquela mulher, na presença do Senhor. Jesus então, Ele introduz ali naquela conversa uma frase que surpreendentemente nos leva a considerar o que é a verdadeira essência da adoração que agrada a Deus. E um dos aspectos desta declaração do nosso Senhor, salta imediatamente à nossa vista. Fica muito claro para nós o que Jesus está querendo ensinar. Ele está querendo dizer para nós que existem duas classes de adoradores. Existem dois grupos de adoradores. O texto nos leva a entender isso. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores. Se Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adorarão, então nós temos que entender que se Ele está falando que há um grupo verdadeiro, também há um grupo falso. Há um grupo equivocado. Há um grupo que ainda não captou, que ainda não entendeu, que ainda não recebeu no Espírito, que ainda não foi transformado. Os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui fica muito claro para nós, não há necessidade nenhuma de salientarmos que se um adorador é falso, na realidade não é um adorador. Diga comigo, um adorador falso não é um adorador. Agora, se um adorador falso não é um adorador, então ele é o quê? Um adorador falso não é um adorador, ele é o quê, pastor? Eu quero te dizer e quero garantir para você que um adorador falso, um adorador que não é verdadeiro, ele é alguém que assume um papel de adorador. Alô? Ele está assumindo um papel. Ele está encenando. E isso nos obriga a meditar nas nossas próprias experiências de adoração, ou seja, se realmente nós adoramos quando estamos na presença de Deus, seja na casa dele, seja na nossa casa, ou seja em qualquer outro lugar, se nós realmente o adoramos ou se nós fingimos estar adorando durante um momento de reunião no meio do povo do Senhor, ou quando estivermos fazendo isso sozinhos. Eu quero que você leve muito a sério isso, porque isso, amados, é muito importante entendermos que nós muitas vezes temos uma tendência de copiar o que os outros fazem, de fazer o que os outros fazem, sem entendermos o porquê estamos fazendo.
E eu entendo que isso é comum em algumas situações. Por exemplo, uma pessoa que ela é nova, ela nunca foi numa igreja, e pela primeira vez ela vai numa igreja, e para ela aquele ambiente é estranho. Ela nunca entrou numa igreja, no caso aqui uma igreja cristã evangélica, então ela não sabe como se comportar, e ela então, a tendência dela é fazer o quê? É copiar os outros. Se a maioria fica em pé, ela procura ficar em pé. Se a maioria se assenta, ela procura se assentar. Quem aqui nunca teve uma situação em que, por algum momento de distração, você se viu em pé sozinho quando todo mundo estava sentado? Eu já vivi isso. E aí você dá uma disfarçada, dá uma olhadinha e vai se assentando e se assenta. Porque você não está habituado com aquele ambiente, ou talvez você não estava atento com o que estava sendo falado. Então, por isso, é muito comum que nós também entremos no meio do grupo e comecemos a cantar porque todos estão cantando. Nós erguemos as mãos porque todos estão erguendo, nós aplaudimos porque todos aplaudem. Nós até falamos glórias, aleluias, porque todos também falam a mesma coisa. Mas eu quero que você entenda que o Pai está à procura, Ele está te procurando, Ele está querendo que você entenda que dentro de você existe um verdadeiro adorador que Ele quer trazer para fora. Deus, Ele em muitos momentos, na palavra nós vemos Ele em muitos momentos, Ele é à procura de alguém. A Bíblia nos fala que Ele estava à procura de Adão. Adão, onde tu estás? Porque todos os dias, não é porque Adão tinha cometido o pecado, é porque todos os dias Deus ia à procura de Adão. Deus estava junto com Adão e com Eva. Mas naquele dia, especificamente, na hora marcada, na hora comum, algo estava errado. Adão não estava naquele lugar. E Deus, chegando ali, foi procurá-lo e não o encontrou. Adão, onde você está? E Adão estava escondido atrás de um arbusto, porque ele estava nu, e ele descobriu que agora ele estava nu, sem roupa. Algo estava estranho dentro dele. Ele nunca tinha se visto, nunca tinha sentido aquilo que ele estava sentindo antes. Ele estava envergonhado, ele não sabia o que era vergonha até aquele momento. Nunca ninguém tinha falado isso para ele. Mas o pecado, que ele abriu a porta e permitiu que entrasse no seu coração, fez com que os seus olhos se abrissem para a maldade, para o que é impuro, para aquilo que não é santo. E ele se esconde de Deus, se esconde da sua mulher, que até então ambos estavam nus, andavam nus, estava tudo tranquilo, não tinha nenhum problema de consciência, nenhum problema de moralidade, de pudor, estava tudo muito tranquilo. Mas ele ouviu uma voz, e aquela voz agora soou estranhamente para ele. Tem alguém estranho me procurando e eu estou nu. E esta é a voz do Pai. Estou aqui, Senhor. Por que você está aí? É porque eu estou nu. Eu estou aqui porque eu pequei. Eu estou aqui porque aconteceu algo terrível dentro de mim, não sei explicar. E Deus então começa a trabalhar na vida de Adão, agora derrubado pelo pecado. Deus, Ele nunca desiste de nós. Deus nunca desistiu do homem, mesmo quando o homem havia pecado contra Ele, mesmo quando o homem havia negado a Ele. Nunca o abandonou, nunca deixou. E agora Jesus está aqui, o próprio Deus encarnado, está conversando com esta mulher, dizendo para ela que o Pai está à procura dela, está à procura de muitos que o adorem, que venham adorá-lo em espírito e em verdade. Esta é a conversa dele com aquela mulher.
pare de pensar um pouco nesta hora e veja qual é a diferença entre uma coisa e outra. Entre o falso adorador, é dele que estamos falando. Esse falso adorador é precisamente aquele que considera a adoração apenas como uma atividade que nós até podemos denominar como uma atividade religiosa, aonde estamos juntos na presença de Deus e nós abrimos a nossa boca e começamos a cantar músicas que têm palavras, que têm letras, que falam de Deus, que falam de coisas que supomos, porque ainda não entendemos, ainda estamos começando a caminhar, estamos começando a nos abrir, estamos copiando o que os outros estão fazendo, portanto ainda nós não caminhamos com a nossa própria perna, nosso próprio entendimento, ainda nosso coração não se abriu, nossa mente não se abriu, então nós estamos copiando e fazendo o que os outros fazem, e sabemos que essas palavras, elas falam de Deus, são palavras que têm a ver com Deus, Yahvé, Yeshua, e aí Jeová Rafá, e El Shaddai, o que é isso? Mas nós falamos. E a verdade é que quando nós, mesmo sem saber o que nós estamos falando, mas quando lá dentro do profundo coração, do nosso interior, nós nos tornamos sinceros a Deus e até chegamos a dizer para Ele no nosso pensamento: Senhor, se o Senhor está aqui neste lugar, os meus olhos humanos não podem te ver, e eu não sei nem o que eu estou falando, não sei nem o que significa estas palavras que esse povo está cantando. Algumas eu conheço, outras eu não faço ideia o que seja. Mas eu sinto que tem algo diferente dentro de mim acontecendo no meu interior. Eu sinto os pelos do meu braço arrepiando. Eu não sei o que eu estou te falando, Senhor, eu não sei nem se o Senhor está me ouvindo, mas eu sinto algo dentro de mim acontecendo no meu interior. E é isso que Deus faz conosco, porque mesmo quando nós não sabemos fazer o que é certo, mas se nós temos uma predisposição em buscar fazer a vontade de Deus, viver a santidade, mesmo que não saibamos como fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos conduz a fazer o que agrada ao coração do Pai, aleluias. É Ele que vai nos ensinando, é Ele que vai falando conosco. E muitas vezes Ele usa as pessoas, Ele usa alguém que se aproxima de você, Ele usa alguém, põe alguém no seu caminho para te ajudar a caminhar, o que nós chamamos de discipulado, é alguém que é um discípulo ao lado, é alguém que caminha junto, é alguém que pode estar ali para orar, alguém que pode estar ali dizendo para você: olha, fique em paz, porque você vai conseguir atravessar esse momento difícil, eu vou orar por você. E assim é a vida cristã, nós vamos crescendo com a ajuda do Espírito Santo de Deus dentro de nós, mas nós vamos crescendo também com a ajuda daqueles que Ele coloca no nosso caminho. Esse é o nosso Deus. Agora eu quero que você entenda que isso, nesta noite que estamos falando, nos leva a meditar nas nossas próprias experiências de adoração, ou seja, se realmente nós estamos adorando, ou se nós estamos fingindo que estamos adorando. E eu quero te dizer uma coisa: estar fingindo adorar, pode não ser tão mal nesta noite, de acordo com o teu ponto de vista.
O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós não sabemos como fazer, nós não sabemos por que fazemos, então nós não estamos adorando em verdade, nós estamos adorando de uma maneira errada. Então, se nós estamos adorando de uma maneira errada, porque não conhecemos, então nós precisamos passar a conhecer. E para começarmos a ser este adorador verdadeiro, nós temos que procurar estar mais próximos, cada vez mais próximos da santidade de Deus. Quanto mais perto eu chegar de Deus, mais eu vou me parecer com Ele. Claro que nunca, aqui nesta terra, nunca chegaremos próximo a Ele, no que Ele é, por causa do pecado. O pecado nos limitou, o pecado nos podou, o pecado nos fez pensar menos na nossa capacidade pensante que Deus havia criado. Pense você, se nós não tivéssemos pecado, como seria a nossa capacidade de pensar? A nossa mente, eu já considero a nossa mente atrofiada pelo pecado, ela é brilhante. Imagine se ela não fosse, se ela fosse uma mente sarada, uma mente pura, uma mente que nunca conheceu o pecado. Como nós seríamos? Por isso que nós hoje, na condição de pecadores, temos que estar sempre buscando nos parecer igual ao nosso Deus, fazer o que Ele deseja que nós façamos. Aquele que não é o verdadeiro adorador, é precisamente aquele que considera a adoração, até que venha a aprender, ele considera a adoração apenas como um ritual, apenas como uma atividade. E eu estou falando a você nesta noite que pode ser que esteja se avaliando e descobrindo que você faz parte desse grupo. E talvez por isso que muitas vezes a adoração se torna algo cansativo. Talvez a adoração muitas vezes se torna algo que você deseja sair logo daquele lugar, daquele momento, ir o mais rápido possível embora. Começa a olhar para as coisas na sua volta e pensar, não, agora era para ter acabado a adoração, porque todo domingo se canta esta quantidade de cânticos, mas agora era para ter uma palavra de oferta e não veio, e aquilo incomoda você. Algo está errado. Algo está errado, era essa conversa que Jesus estava tendo com aquela mulher. Jesus estava dizendo para ela, Deus está atrás, Deus está à procura, Deus está procurando alguém que o adore em espírito e em verdade. Se Deus está à procura de alguém que adora em espírito e em verdade, é porque existem pessoas que adoram não em espírito e também não em verdade. Hoje esta palavra é para nós avaliarmos como estamos diante de Deus, qual o nosso nível de intimidade com Deus, porque Deus nos quer mais perto dEle, Deus nos quer ver, Deus quer nos ver experimentando coisas sobrenaturais que nós ainda não experimentamos. Quando Jesus fala do verdadeiro adorador, não está falando das atividades, do comportamento de uma pessoa. Não é isso que ele está dizendo. Ao contrário, Jesus, quando ele fala sobre o verdadeiro adorador, ele está fazendo referência ao que uma pessoa realmente ela é de fato. Da mesma maneira que nós poderíamos descrever uma pessoa por sua origem, por exemplo, aquele ali é um brasileiro, esse é um brasileiro. Aquele lá é um argentino. Aquele outro ali é um colombiano. Isso nós poderíamos entender quando nós nos dirigimos a uma pessoa desta maneira, que isso não se refere a uma atividade da pessoa, não, mas se refere à sua identidade. A identidade desta pessoa.
este é um brasileiro, este é um argentino, este é um colombiano. E a minha pergunta para você nessa noite, aos olhos do Senhor, qual é a sua identidade neste lugar? Jesus Cristo, Ele identifica a certas pessoas dentro do reino, sabe como? Pelo coração que elas possuem. Jesus identifica as pessoas pelo coração que elas têm. E aqui Ele está deixando isso claro para essa mulher, são verdadeiros adoradores do Pai. Você é um verdadeiro adorador do Pai? Essa é a identidade que nós temos que ter aos olhos do Senhor. Ou seja, um adorador não pode viver ora buscando viver em santidade e ora fazendo a vontade da carne. Um adorador não pode estar na presença do Senhor, invocando o nome dEle, declarando palavras santas a Deus, dizendo que Ele é o único e a maior pessoa na vida dEle, mas no outro dia ele está ouvindo músicas do mundo, e quando eu digo músicas do mundo, músicas que não enaltecem o nome do Senhor. Quais as músicas que você tem ouvido? E eu sei, querido irmão, que hoje nós estamos completamente espremidos por causa da internet. Cada vídeo que você coloca tem uma música que não enaltece o nome do Senhor. E assim será, entra num mercado, tem uma música de fundo, entra numa loja, tem outra música de fundo. São poucas as músicas que você ouve e que são músicas que engrandecem a Deus, que falam do amor, que nos levam a adorar ao Senhor, que fala sobre as coisas de Deus. O mundo jaz no maligno. E eu quero que você entenda que você não vai mudar isso no mundo. Você não vai mudar, você pode conseguir mudar até um certo ponto, uma quantidade de um lugar, mas isso, enquanto o pecado estiver no mundo, você não vai mudar. Mas você precisa entender que mesmo você não podendo mudar isso, você precisa saber como se comportar e como viver dentro de um mundo que jaz no maligno. De uma fonte não sai água amarga e água doce. Jesus disse isso. Ou seja, a minha vida, se eu quero ser um verdadeiro adorador, que adora o Senhor, o Pai em espírito e em verdade, eu preciso viver em santidade, saber fazer escolhas boas. O que agrada a Deus? As minhas palavras, elas agradam a Deus? Se sim, continue usando-as. Se não, abandone-as. A minha roupa, as minhas vestimentas, elas chamam a presença de Deus para mim, através dos olhos das pessoas, ou o contrário? Eu preciso pensar como está o meu comportamento. Eu estou atraindo a glória de Deus para mim, ou estou atraindo os olhos das pessoas para mim? Diga para a pessoa que está falando, eu acho que Deus está falando com você. Qual a sua identidade? Um adorador não pode conviver, irmãos, com a carne e com o pecado. Um adorador não pode estar com o pé na igreja e o pé no mundo. Um adorador não pode viver desta maneira, porque esta maneira não é a maneira que o Pai se agrada. A adoração em última instância, é o resultado de um dramático e profundo, verdadeiro encontro de uma pessoa com Deus. O verdadeiro adorador que o Pai deseja
é aquele que faz em espírito, é aquele que busca lá dentro do seu coração, olhar para Ele, chamar a presença dEle, falar palavras que você sabe que tocam o coração dEle. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa, você que é filho, quantos filhos estão aqui nessa noite? Quantos desses têm o pai e a mãe vivos ainda? É com vocês que eu quero falar. Você sabe como tocar o coração da sua mãe e do seu pai? Sabe ou não sabe? Hein, Sara? Sabe tocar o coração da Regi? Sabe, claro que sabe. Hein, Andressa? Dessa mãezona aí? Sabe qual palavra usar que derrete o coração dela? Derrete o coração do pai. Meu Deus, nós filhos sabemos como fazer isso. E nós pais sabemos o quanto é gostoso quando um filho vem com essas palavras certeiras que nos arrebata. Ai, que delícia! Eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu quero te lembrar de uma coisa, o seu espírito é a cópia do espírito do Pai Celestial, amém? A questão é que o pecado entrou no nosso coração e nos separou de Deus, mas na nossa formação espiritual nós somos idênticos a Deus, por isso nós nos relacionamos com Ele, por isso nós entendemos o Pai e o Pai nos entende, por isso Ele vem à nossa procura para dizer para nós: filho, é assim que eu gosto, é assim que eu me agrado, faça isso, fale isso, e você vai saber, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração, que é de Jesus, Ele vai levar você a fazer e a falar as coisas que agradam ao Pai. Esse é o nosso Deus. Portanto, eu quero concluir dizendo que a adoração, ela é um estilo de vida. Ela é um estilo de vida do verdadeiro cristão. Diante desta definição, como que você se vê? Como, melhor dizendo, como você se define diante disso? Como está a sua vida? O que é que precisa melhorar? Hoje é dia disso. Hoje é a oportunidade disso. Hoje é a oportunidade de você sair da posição de dizendo: eu estou muito mal. Eu estou realmente devagar. Eu estou caminhando devagar. Eu reconheço que não estou fazendo as coisas corretamente. Hoje é o dia para você abandonar esses argumentos. Hoje é o dia de você, com sinceridade e franqueza no seu coração, chegar diante do Pai, abrir o coração e dizer: Pai, a minha vida está assim. Mas eu não quero mais viver assim, Pai. Primeiro, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. Segundo, porque eu quero viver uma vida que agrada ao Senhor. Hoje eu quero mudar a minha atitude. Eu não quero ser aquele que faz porque todos fazem. Eu quero ter as minhas experiências com o Senhor. Quando eu fizer o que a Bíblia diz para eu fazer, eu quero entender o porquê que a Bíblia diz para eu fazer. Quando a Bíblia diz para que eu levante mãos santas na presença do Pai, eu quero entender, Senhor, por que é que isso agrada ao Senhor. Para que quando eu erguer as minhas mãos em adoração ao Senhor, junto com na comunhão dos santos, eu não esteja fazendo porque todo mundo faz, mas eu posso fazer numa hora em que a maioria não está fazendo, mas eu decidi fazer porque eu entendo o que eu estou fazendo. E não tem nada e ninguém que possa impedir um adorador de chegar na presença do Pai. Se eu vou me ajoelhar, se eu vou deitar a minha boca no pó, eu não estou preocupado com o que os outros vão pensar a meu respeito, se é hora disso, se não é. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, na presença do Pai, na adoração verdadeira, não existe um protocolo, não existe uma agenda. A adorar ao Senhor é quando o Espírito Santo fala ao teu coração, o que agrada a Deus, então você se lança completamente.
Ah, não, a adoração verdadeira é aqui no monte. Não, não é. A adoração verdadeira é no templo. Não, não é. A adoração verdadeira é aquela que é feita em espírito e em verdade. Essa é a adoração. A adoração verdadeira é aquela quando o Pai vem à sua procura e você diz: eu estou aqui, Pai. Eu vim te adorar, eu vim te buscar. Porque isso agrada o teu coração. Como um adorador, a sua adoração está limitada à atividade da reunião da igreja, da congregação, ou você adora o Pai e já aprendeu a adorar o Pai em qualquer lugar que você estiver. A adoração não é só na igreja. Você não adora o Pai só quando a igreja se reúne para cantar cânticos sacros, hinos. Você adora o Pai em qualquer lugar que você estiver, buscando a presença dEle em todo momento. E é isso que o Senhor está nos chamando nesta noite a fazer. Portanto, a partir de hoje, dê conta da sua vida a Deus. A partir de hoje, comece a se preocupar mais com o que Deus pensa a seu respeito, do que com o que seu irmão que está atrás de você pensa sobre você. A partir de hoje, comece a pensar mais naquilo que agrada o coração de Deus, do que aquilo que o mundo gostaria que você fizesse. Tome uma postura, uma posição diferente. E se você reconhece nesta noite que não ainda havia aprendido a verdadeira adoração, você pode abrir teu coração ao Pai e dizer: Pai, ajuda-me nessa noite, porque eu quero ser um verdadeiro adorador. A minha adoração, os meus gestos, os meus movimentos, o balbuciar da minha boca, os ruídos que as minhas cordas vocais fazem, Senhor, tudo isso eu quero direcionar a Ti. Eu quero adorar ao Senhor. Eu quero alegrar o Teu coração. O homem aprende que adorar na hora, no canto, no momento de louvor congregacional, é que nós temos que cantar uma estrofe, o refrão, segunda estrofe, o refrão. Não mais assim. Você tem que se soltar na presença do Senhor, sair do racional e entrar no espiritual, conectar o seu espírito com o Espírito de Deus. E aí, meu irmão, os seus pensamentos, suas palavras, seus gestos, tudo se transformará em coisas que vão agradar o coração e alegrar o coração do Pai. Aonde estão os adoradores nesta noite?